Bom dia, então, bom dia a todos. Deixa eu receber aqui as pessoas que estão nos esperando na listinha. Aqui, ó, mais gente chegando. Vocês conseguem me ouvir e ver sem cortes? Assim, tranquilo? Ah, beleza, então. Então vamos embora por aqui mesmo. Espera aí que o Wesley também está chegando. Hoje nós vamos começar a nossa disciplina de paleoecologia, começar definitivamente, né? Porque na semana passada nós conversamos sobre o plano de ensino, para que vocês tivessem conhecimento de como que eu pretendo trabalhar, principalmente considerando, né, as avaliações e a frequência de vocês. Então, a ementa também já foi discutida e está disponível ali para vocês no próprio Canvas, né? Deixa eu ver aqui na turminha do Canvas se tem alguém que ainda não conseguiu o acesso. 4 convites não foram aceitos. Vitor, João Pedro, Ana Flávia e não, mais ninguém. Eu vou reenviar porque às vezes esses convites ficam perdidos aí no spam, em algum lugar, né? Vamos ver se esses colegas já estão aqui na nossa conferência. Ana Flávia não entrou ainda? Não. Uai, João Pedro, você não recebeu? Você não conseguiu acessar o Canvas? Depois você dá uma olhadinha lá se você recebeu. Então não é você. João Pedro Souza Alves Barroso. Aonde que eu vi? Ah, não, é porque tem outro aqui, ó, Pedro Luiz. Desculpa, João Pedro, não é você não. Você já tá aqui. É, eu me confundi. Mas está com o nome de Pedro, mas o restante o sobrenome tá igual, né? Isso acontece porque vocês, em alguma outra disciplina que participaram comigo, acessaram ou cadastraram de outra forma. Aí o próprio Canvas reconhece o histórico de vocês. Se eu já cadastrei vocês em algum outro curso, em alguma outra disciplina que eu dei aqui remotamente, na hora que eu entro com o mesmo e-mail, ele já puxa o histórico, entendeu? E eu não consigo editar, só vocês conseguem editar na parte lá do aluno, na ficha do aluno, certo? Então eu acho que já estamos todos aqui, só a Ana e... Bom, se alguém tiver problemas de acesso ou dificuldade com o Canvas, depois me chama aqui e a gente vê se deu erro aí no convite e tudo mais, tá? Essa semana nós vamos trabalhar a parte introdutória da disciplina, né? Que é uma parte bastante importante de compreender logo nesse início, porque de fato a paleoecologia ela não é um sinônimo da ecologia, né? E é importante que a gente compreenda essas diferenças sob o ponto de vista histórico e sob o ponto de vista metodológico, principalmente, tá? Não são sinônimos, mas ao mesmo tempo trabalham com uma agenda em comum, né? Todos estão, tanto ecólogos como paleoecólogos, estão preocupados em compreender as relações dos organismos entre si e com o ambiente, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa dinâmica que eu vou, deixa eu colocar aqui o bate-papo aberto, que eu vou colocar para vocês um pouco mais sobre isso. Olha lá, no Canvas de hoje, vocês terão acesso ao módulo, né? No módulo Paleoecologia, deixa eu
compartilhar, senão eu fico falando e vocês não enxergam o que eu estou falando. Essa mudança de tempo tá complicada. Num dia da geada aqui em Tuiutaba, no outro 30 graus. Aí a garganta vai para o espaço. Não sei quem está em Tuiutaba, mas o tempo tá malucão. Vocês estão visualizando a minha tela que está no Canvas? Sim. Obrigada, hein? Que bom que abriu o microfone, senão eu tenho que voltar lá no bate-papo. Mas eu vou voltar de qualquer jeito para receber quem está chegando agora, o Pedro. Caiu e voltou. Então, olha lá, pessoal. Para mim, carrega mais cursos, né? Porque na minha tela de acesso, no meu acesso aqui, tem todos os cursos que eu estou ministrando. Ou aqueles que eu já finalizei ainda estão aqui no meu histórico. Mas para vocês aí aparece esse, Paleoecologia FACIP 32555, que é a nossa optativa de 30 horas, que nós vamos trabalhar 1 hora de encontro síncrono e 1 hora de atividades para vocês fazerem em casa ao longo da semana. Nessa segunda semana aqui de acesso, nós vamos trabalhar um pouco sobre a introdução à paleoecologia e o que eu vou comentar com vocês está aqui resumido nesse PDF que eu chamei de esquema de aula, tá? Não é uma aula gravada, mas é o esquema são os slides que eu vou apresentar agora para vocês, para a gente discutir um pouquinho, certo? Nessa linha aqui, encontro 2, depois eu vou colocar o link dessa nossa reunião para que vocês possam acessar posteriormente. Para esta semana, nós não teremos fórum de atividade. Então, vocês não precisarão trabalhar, né, para desenvolver a avaliação. A partir da semana que vem, segundo consta aí no nosso plano de ensino preliminar, a gente já começa com um fórum de 5 pontos e depois, na outra semana, um de 20 pontos, tá bom? Então, bora lá. Vou colocar aqui o nosso PDF, deixa eu ver se não tem ninguém chegando. Não. Nosso PowerPoint, que é mais fácil. Então, pessoal, vocês podem, né, por gentileza, se tiverem dúvidas e conforme forem acompanhando aqui a apresentação, pode escrever no bate-papo, mas de tempos em tempos eu vou lá dar uma olhadinha. E se precisarem interromper, também fica à vontade para perguntar, só que aí, nesse caso, precisa ligar o microfone, porque eu não tenho acesso ao bate-papo no momento em que eu estou compartilhando a tela, tá? Deixa eu voltar lá, que a campainha tocou. Caleb, que tá chegando. Não, não é aqui. Sou nova, ainda aprendo. Já é o 10º curso que eu dou nesse molde. Vamos lá, deixa eu ocultar isso aqui, que só me atrapalha. Bom, pessoal, então, eu não sei o que vocês imaginavam quando se matricularam, né, em paleoecologia. Talvez muitos de vocês tenham olhado a lista das optativas e escolheram, né, dentre as ofertadas, aquilo que mais atraíram vocês, sob o ponto de vista daquilo que vocês imaginavam que seria, né? Considerando as afinidades que cada um tem dentro do curso, né? Mas, de um modo geral, a gente vai falar muito de ecologia dentro deste curso, mas de uma ecologia que considera um intervalo de tempo um pouco maior, tá? Toda vez que a gente vê nos livros, nos documentários, né? Capa de livro sempre traz, né? Uma imagem como essa que eu estou projetando aqui para vocês, o que nós temos numa imagem como essa? A gente apresenta o sonho, né, daquilo que seria o máximo do trabalho do paleontólogo,
que é exatamente reconstruir algum bioma, algum ecossistema ou parte disso de um tempo, de um intervalo passado, né? Notem que, da maneira como está reconstruída, essa é uma reconstrução do Ordoviciano Paleozoico, portanto, de um ambiente marinho, do raso de um fundo de um ambiente marinho. Aí a gente tem, deixa eu ver se eu acho a minha canetinha, não. Cadê o laser? Vai ser a canetinha mesmo, rabisca, não tem problema. Ah, tá aqui o pontador. Aqui a gente tem trilobitas, que seriam os artrópodes, né? No topo de cadeia. Nós teríamos aqui moluscos, né? Também no topo de cadeia. Braquiópodes, trilobitas menores. Então, nós temos aqui consumidores primários, consumidores secundários representados aqui. E, obviamente, que da maneira como nós temos essa ilustração, ou essa reconstrução, nós temos todos esses organismos competindo por espaço, competindo por alimento e estabelecendo uma organização em termos aí de associação e interação biótica, certo? Para chegarmos neste ponto de reconstrução, né, nós temos que ter uma série de cuidados e nós temos que resgatar uma série de metodologias. Por quê? Diferentemente daquilo que ocorre na ecologia, nós não podemos, na paleoecologia, não temos ferramentas para isso, de observar o dia a dia, de fazer medições, né, de poder ter uma escala de análise de dias, meses, semanas para as observações e depois poder interpretar quais são os fatores limitantes, como que se dá a dinâmica populacional. Então, assim, existe uma diferença muito grande que vai esbarrar na metodologia de análise que diz respeito principalmente à escala de observação, tá? Só que o objetivo é comum. Tanto o ramo da ecologia como o ramo da paleoecologia apresentam o mesmo objetivo, né? Em termos gerais, bem gerais e superficialmente falando, a ecologia visa entender a interação entre os organismos e dos organismos com o seu meio, só em termos bem gerais, ok? A paleoecologia visa a mesma coisa. Porém, para resgatarmos a interação e, no final das contas, né, chegarmos a produzir uma reconstrução como aquela que eu mostrei para vocês, nós temos que ter consciência das nossas limitações. Então, as principais diferenças que faz com que o ramo da paleoecologia tenha uma série de metodologias próprias, que a ecologia não vai ter, né? Diz respeito a essas questões. Então, o tempo de observação, a escala de observação, ela é bem distinta, né? Nós não conseguimos, na paleoecologia, trabalhar numa escala de análise de dias, meses e anos, né? Na ecologia, a gente consegue observações de até séculos, digamos assim. Mas de milhares de anos já foge um pouco do escopo da ecologia, tá? Essa questão, né, de tempo e escala de observação diz respeito muito ao nascimento da paleoecologia, tá? A paleoecologia, ela traz um histórico de abordagem de ter nascido, né, dentro da paleontologia mesmo. A gente vai ver dentro aqui do nosso curso, e vou conversar mais sobre isso com vocês, é que mais recentemente nós estamos conseguindo
trabalhar em termos de maior aproximação com a ecologia, ou seja, mais recentemente, a paleoecologia tem trazido contribuições para a compreensão numa escala de tempo ecológico, ou seja, numa escala de tempo em que a gente consegue observar, por exemplo, a atuação de humanos modificando e alterando um ecossistema. Então, é mais recente no ramo da paleoecologia, mas a gente tem trazido essa preocupação, né, nessa agenda aí de análise. Então, eu estou falando que a paleoecologia trabalha no tempo profundo, essencialmente. Ela nasceu no tempo profundo, ou seja, o que eu quero dizer com tempo profundo? Paleozoico, mesozoico, tá? Nem tanto cenozoico, mas mesozoico, cenozoico, paleozoico, mesozoico, né? Ou seja, numa escala de análise de milhares e milhões de anos, né? Então, como que era a relação, a interação biótica há milhares de anos atrás, certo? Então, isso é um ponto que a gente considera bastante e que é exatamente a partir do qual a gente tem o nascimento e os primeiros trabalhos da paleoecologia. Mais recentemente, da década de 90 até os dias atuais, nós temos aí uma aplicação de paleontólogos trabalhando, né, no ramo da paleoecologia, mas que introduz aí uma escala de análise menor, né, um tempo de observação de transformações ambientais ou de transformações bióticas, sucessão de fauna, né, alterações, resposta biótica a alterações ambientais. Isso a gente vai ver alguns exemplos ainda no curso, que aconteceram no século passado, por exemplo, tá? Então, mudanças no intervalo de tempo menor. Isso é possível porque a partir de um dado momento, cadê minha canetinha? Num dado momento mais recente, nós tivemos, né, o conhecimento de que as acumulações, antes de se tornarem fósseis, todas as acumulações de restos esqueléticos, que são os restos mortos, né, elas sofrem um processo de mistura temporal, ou seja, sucessão de populações que vão deixando, né, os seus restos. Por exemplo, vamos pensar em conchas ou descarte de folhas, né? Vão deixando seus restos e esses restos, até se tornarem fósseis, são passíveis de serem misturados. Isso vai ser uma vantagem na hora que a gente for trabalhar para compreender escalas de tempos mais recentes. E temos também as diferenças nos recursos de amostragem, né? Na ecologia, você pode fazer observações diárias, observações mensais, observações anuais ou por estação de ano, enfim, depende das variáveis que vocês propõem, né, para ter um controle maior. Esse tipo de amostragem, ou esse tipo de observação, nós não conseguimos resgatar na paleoecologia. A paleoecologia vai fazer a coleta dos fósseis, compreender o que aquele fóssil pode ofertar e aí sim tentar retirar as informações ecológicas dali, tá? Deixa eu ver quem estava tocando a campainha. Aí 1 hora vai ser pouco, né? Na verdade, a gente vai até 9h30, porque eu tenho 10 minutos para fazer... já entendi. 10 minutos para fazer a chamadinha. Aqui. Pronto, era Thaís. Existem vantagens, né? Obviamente, que a gente consegue observar quando estuda sob o ponto de vista paleoecológico, porque o intervalo de tempo é maior. Então, a gente consegue trabalhar mudanças evolutivas, né? Numa escala temporal aí de milhares a milhões de anos, coisa que na ecologia é mais difícil de se observar, tá? Dentre as limitações, né, que a disciplina de paleoecologia esbarra, está exatamente
todas aquelas estão, né? Todas aquelas limitações que estão aí no registro geológico. Então, a gente já discutiu em outros momentos a questão da representatividade no registro sedimentar, que nem todos os fósseis ficam preservados, né? Nem todos os ambientes deposicionais apresentam a mesma representatividade, né? Temos também a limitação com relação ao potencial de fossilização dos organismos, ou seja, né, ter partidura mineralizada, biomineralizada, favorece a preservação, em contrapartida aos organismos que são constituídos por maior porcentagem de parte mole ou de parte proteica, né? Então, tudo isso, e ainda a questão da amostragem, né? Então, tudo isso vai introduzir limitações para uma análise paleoecológica. Então, a metodologia ela deve ser pensada e estabelecida de maneira a minimizar essas limitações, tá? É possível de fazer? Sim, é possível de fazer, mas a gente tem que ter o conhecimento de que a característica do registro de rocha sedimentar já é um registro enviesado, ou seja, já é um registro tendencioso. Por quê? Porque nem todos os ambientes que nós conhecemos hoje em dia são passíveis de formar rochas que registrem esses ambientes no passado, né? E nem todos os organismos apresentam em o mesmo pé de igualdade a capacidade de se tornarem fósseis um dia, tá? Então, em termos gerais, quando nós vamos trabalhar com a paleoecologia, os objetivos que geralmente temos é a compreensão destas mudanças em larga escala. Então, nós trabalhamos mudanças ambientais, compreender como que o ambiente foi se moldando ao longo do tempo. Também mudanças evolutivas e temos a paleoecologia aplicada, que é algo mais recente, que vai trabalhar aí com, especialmente considerando os ambientes que já foram modificados desde aí do surgimento do homem, né? Nós temos, inclusive, uma série de programas governamentais que utilizam desses dados paleoecológicos para restauração de áreas que já foram alteradas, tá? Está crescendo no Brasil, mas essa escola nasceu nos Estados Unidos e lá a NSF, que é o CNPq daqui, né, já tem até programas para tentar restaurar esses ambientes degradados a partir dos estudos da paleoecologia aplicada. O que a gente usa? E todas essas ferramentas de estudos, nós vamos ter uma aula só para isso, tá? A gente trabalha com a tafonomia, ou seja, precisa compreender como que o fóssil foi formado. Nós vamos fazer uma revisão sobre a tafonomia, especialmente considerando a análise paleoecológica, certo? Nós trabalharemos o princípio do atualismo, ou seja, morfologia funcional. Então, a gente sabe que a evolução não para, né? O tempo passa e a evolução se mantém constante, e a partir dessas modificações a gente pode fazer análises considerando a morfologia funcional. Morfologia funcional é um princípio muito utilizado na paleoecologia, especialmente se a gente for considerar a compreensão, né, dos organismos sob o ponto de vista daqueles que já estão extintos. Deixa eu receber, eu escutei a campainha aqui, ó. Sim. E também uma ferramenta muito útil ao estudo da paleoecologia, especialmente considerando a paleoecologia aplicada, é exatamente a geoquímica. Nós vamos ver como que podemos resgatar informações dos parâmetros ambientais, tais como temperatura, quantidade de nutrientes no ambiente,
a oxigenação do ambiente, né? Como que essas variações podem ficar, com essas variações ambientais podem ficar registradas nos fósseis ou nos ambientes, desculpem, nos animais ou mesmo nas plantas, e como que a gente trabalha para resgatar esse tipo de informação, tá? Neste caso, a geoquímica é muito útil, porque a partir dos isótopos estáveis a gente consegue resgatar esse tipo de informação. Nós também teremos umas 2 aulas e um estudo de caso para trabalhar a questão aí da geoquímica. Na verdade, se a gente for ver, nós temos 4 estudos de caso na nossa disciplina. Um que é dos princípios gerais, que na próxima semana a gente já vai trabalhar, e em todos os outros 3, vocês vão utilizar vocês vão utilizar a taxonomia para resolver um problema paleoecológico. Vocês vão utilizar num outro o atualismo para resolver um problema paleoecológico. E no outro, vocês vão trabalhar no dia a dia da geoquímica para resolver um problema paleoecológico, tá? Então, a gente vai trabalhar essas 3 ferramentas de estudo que são praticadas dentro da paleoecologia aqui na nossa disciplina a partir de um caso real, né, de algo que existe na literatura. Tentativamente vou trazer exemplos brasileiros, mas em algum momento a gente vai acabar falando não só de exemplos brasileiros, mas dos exemplos clássicos, tá? Como é o caso aí da geoquímica. Então vamos em frente. Assim como na ecologia, a paleoecologia também pode ser dividida em 2 áreas, tá? Autoecologia diz respeito a apenas o organismo. Cinecologia diz respeito à comunidade como um todo. Deixa eu receber aqui que tem alguém chegando. Então, se a gente lembrar da autoecologia e da cinecologia, nós também, dentro da paleoecologia, teremos essas 2 áreas, paleoautoecologia e paleocinecologia. A paleoautoecologia vai se preocupar em entender e compreender o organismo, o indivíduo. Então, a gente pode trabalhar, né, para compreender a tolerância do indivíduo, qual é o modo de vida dele, se ele é, por exemplo, um organismo estenohialino, se ele é um organismo euristópicos, né? Então, a gente pode compreender as tolerâncias ou o limite de tolerância de um determinado organismo a determinados fatores ambientais, tá? Como que se dá o modo de alimentação, qual é o habitat, e tudo isso dentro da morfologia funcional, né? Para conseguir resgatar o modo de vida de um determinado organismo. Também, algumas vezes, conseguimos estabelecer a estrutura e a dinâmica da população dentro aí do estudo sobre o aspecto, ou dentro do campo da paleoautoecologia, certo? Na cinecologia, no ramo da cinecologia, a gente pode também estabelecer quais eram as guildas de um determinado ambiente, né? Quais eram as relações tróficas de uma determinada comunidade, tá? Composição e relação com o ambiente das comunidades antigas. Eu deveria ter colocado entre aspas esse comunidades aqui, mas por enquanto a gente pode deixar dessa forma, porque na semana que vem o assunto da nossa aula é só comunidades, tá? A gente vai discutir bastante o conceito e a aplicação desse conceito para os fósseis ou para essa história de comunidades antigas, certo? Então, guardem aí, pode deixar entre aspas, pode guardar que na semana que vem a gente vai entender isso melhor. Mas a gente pode emprestar, né, por enquanto, esse conceito de comunidades ecológicas
para tentar resgatar isso dentro do campo da paleocinecologia, ou seja, dentro da paleoecologia, tentar resgatar como foram as comunidades antigas e como que se deu essa evolução e para que a gente possa, de fato, fazer, né, as reconstituições. É necessário fazer uma reconstituição como essa. Para se fazer uma reconstituição como essa, é necessário que a gente compreenda se de fato todos esses organismos que estão aí nessa paleocomunidade do Ordoviciano, por exemplo, se de fato interagiram. Porque uma vez que eu coloco, né, eles lado a lado no mesmo fundo do mar, eu estou dizendo nesta representação, nesta ilustração, é que aqui nós temos animais que são bentônicos, animais que são nectônicos, nós temos também animais ou planctônicos, né? Acho que esse daqui ficava ao sabor das ondas, não é o amonites ainda, então ele é planctônico, não é nectônico não. Então a gente tem, né, planctônico, bentônico, céssio, vágio, né? O trilobita aqui a gente vê que ele caminha no solo, né? Na interface água-sedimento. Outros animais aqui são sésseis, não têm capacidade de locomoção. A gente tem indivíduos que são solitários, a gente tem hábito de vida gregário, a gente tem hábito de vida solitário. Então, várias dessas informações a gente consegue resgatar apenas de bater o olho nesta imagem, como se fosse uma imagem, né, de um fundo do mar. Se a gente pudesse voltar na máquina do tempo, lá no Ordoviciano, veríamos isso. Para que a gente possa, de fato, colocar todas essas informações ecológicas numa gravura, ou numa ilustração, ou numa reconstrução como essa, é necessário saber se, de fato, este grupo de braquiópode aqui tinha hábitos gregários, né? Este grupo de quinidários aqui tinha hábitos gregários, né? Se, de fato, este organismo se locomovia junto ao fundo do substrato, num ambiente muito raso, que é o que dá a ideia disso daqui. Então, todas essas informações, elas têm que estar respaldadas pelo registro sedimentar. Eu não posso simplesmente colocar esse trilobita com esse braquiópode porque eu acho bonitinho e gosto dos dois grupos, tá? Então, a gente tem que ser o mais fiel possível. E é para tentar trabalhar dentro dessa fidelidade metodológica que a gente tem que compreender exatamente quais são as limitações do uso dos fósseis para fazer uma reconstrução como essa. Certo, pessoal? Deixa eu voltar lá. Compreenderam, em termos gerais, a apresentação de hoje? Para a gente resumir a nossa apresentação de hoje, né? A paleoecologia e ecologia, elas são duas áreas, né, que trabalham independentemente, mas que necessitam dar as mãos, tá? O problema é que a ecologia está na responsabilidade dos biólogos e a paleoecologia está na responsabilidade dos paleontólogos. E muitas vezes não há esta conversa, certo? A ecologia quer ver as coisas nos dias de hoje. Paleoeco pode responder questões atuais sobre mudanças que já aconteceram em outras áreas, existe mudança de gases, de atmosfera terrestre, que impacto de interação? Sim, Caleb, sim. E é exatamente... aí é que tá. O que acontece? Muitas vezes você está desenvolvendo um estudo ecológico, existe uma sobreposição, tá? Essa divisão, atualmente existe uma sobreposição de estudos ecológicos e de estudos paleoecológicos. Muitas vezes você está trabalhando num estudo altamente ecológico, focado nos dias atuais, que você acaba buscando dados históricos. Se você busca dados históricos e inclui um intervalo de tempo um pouquinho maior,
isso já pode ser considerado paleoecologia, entende? Do mesmo modo, se a gente está trabalhando na paleoecologia, né, e você acaba utilizando uma base de dados histórico para resolver um problema atual, ou seja, um problema de uma escala, de um intervalo de tempo menor, por exemplo, né, resgate de áreas devastadas, tá? A paleoecologia aplicada, ela tem trabalhado e contribuído muito nesta área. A gente vai ver dois grandes exemplos, né, de sucessão faunística, já vou dar o exemplo agora, né, para não ficar muito nebuloso para vocês. Existe uma barragem, mas a gente vai ter uma aula só para isso, tá? Existe a barragem de Hoover, no Rio Colorado, né, que foi construída bem no limite ali dos Estados Unidos com o México. Ela transformou completamente a fauna mexicana do Rio Colorado. Porque simplesmente a partir do momento que houve essa construção dessa barragem, teve uma mudança na quantidade de água doce que era liberada para o Rio Colorado, né? E tanto ali, esses dois lugares estão no deserto do Arizona e isso vai ter uma aridez e uma evaporação e altas taxas de salinidade que vai acabar interferindo e comprometendo o ecossistema local completamente. Tá? Nós vamos chegar no momento da nossa disciplina em que a gente vai ter esse estudo, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse estudo que é muito clássico, que é exatamente o quê? Os dados são paleontólogos que foram ao campo e descobriram que poderiam contribuir na compreensão histórica dessa modificação. E isso é uma modificação ambiental secular, não é nada de milhões e milhares de anos. Tá? É só pegar lá quando que foi a construção da barragem de Hoover, que a gente vai trabalhar sobre isso também. Então, isso é um exemplo muito clássico dessa questão de trazer problemáticas paleoecológicas, mas é paleo porque resgata o dado histórico, mas é um intervalo de tempo curto, não é um intervalo de tempo de milhares e milhões de anos. Então, poderia ser também colocada como estudo ecológico, tá? Mas como quem fez, ou quem está fazendo, né, está bem preocupado e é de formação paleontológica, então tem essa questão aí de ser paleoecológica. Na verdade, a maior distinção entre as duas áreas está na escala de análise, tá? Um ecólogo, ele pode tentar buscar, eu quero ver qual que está essa transformação aqui. Não, vamos ver como que está historicamente. Ele vai acabar fazendo um estudo paleoecológico. O paleoecólogo também pode, não, olha só, dá para pegar essa informação com base nos isótopos, fazer uma taxonomia e compreender isso daqui e aplicar para restauração ou mitigação da devastação ambiental neste local, dos dias atuais. Beleza, isso é ecologia, tá? Então, assim, é muito difícil da gente colocar a linha limítrofe, ó, até aqui é ecologia e até aqui é paleoecologia. Na verdade, né, essa limitação, essa diferenciação, ela é histórica, porque a paleoecologia, ela surge independentemente da ecologia, né? Nós já tínhamos os conceitos, os métodos bem definidos na ecologia, e aí o pessoal dentro da paleonto, não, olha, vamos trabalhar com isso também, né? O que dá para saber? Ah, esse dinossauro é herbívoro ou é carnívoro? Uai, isso é ecologia, né? Então, quais são as ferramentas? Vamos olhar os dentes e ver a dieta. Isso é ecologia. Quer dizer, isso é paleoecologia. Por quê? Tá lá no Mesozoico, tá? Então, a gente não observa o dinossauro se alimentando, mas a gente consegue pegar as ferramentas e resgatar isso. Então, isso é um exemplo clássico de paleoeco. Mas hoje em dia, as duas estão muito interligadas na tentativa de resolver problemas ambientais atuais. Certo?
Então, dá sim, essa curiosidade sua. Tem um pessoal que trabalha, e isso, Caleb, e pessoal, tem um outro nome, né? Porque o pessoal gosta de dar nome para as coisas. Chama Paleobiologia da Conservação. Super na moda, alta tendência, última moda do verão, né? Do inverno, né? No caso. A Paleobiologia da Conservação. É muito massa, Karen, muito massa. Eu vou mostrar uns trabalhos, vocês vão fazer, tá? Porque nós temos trabalhos, eu tenho uns dados da época do meu doutorado, que eu comecei a trabalhar com isso, e aí eu vou compartilhar com vocês o problema sem mostrar os resultados, para que vocês sintam o drama. E aí a gente vai discutir, tá? Por isso que nessa disciplina eu coloquei estudo de caso, mais do que o fórum. Bom, pessoal, temos 5 minutinhos para acabar nossa aula. Mais alguém quer fazer algum comentário? Apenas uma introdução. Semana que vem a gente vai falar das comunidades, e aí a gente vai voltar lá para Paleozoico, Mesozoico, e aí, né, se lembrem dos conceitos de comunidade que a Kátia e o Marcelo passaram para vocês, né, para a gente ver se dá para colocar o conceito de comunidade lá no Paleozoico, no Mesozoico e no Cenozoico também. Tudo bem, João Pedro, eu fico aqui na aula, mas eu vou parar a gravação, tá? Eu te espero aqui depois que o pessoal sair. Mais alguma questão, pessoal? Então eu vou lá fazer a chamada, né? Já estava esquecendo, olha só. Eu, para fazer chamada, gente, sempre esqueço. Portal docente. Diário, paleoeco. Paleoeco, paleoeco, paleoeco. Frequência. Vamos ver quem que caiu que tá voltando. Eu tô compartilhando, né? Mas tudo bem, vocês podem ver quem está matriculado hoje é dia 22. Ana Beatriz, Ana Flávia, Ana Luísa e Ana Vitória. Vamos ver. Deixa eu pôr o bate-papo aqui. Eu vou fechar compartilhamento, porque senão vai ficar dando looping aí na tela de vocês. Ana Beatriz, das Anas, só a Ana Vitória tá hoje, né? Então, vamos lá. Ana Beatriz, não. Nem a Ana Flávia e nem a Ana Luísa. Aí temos Caleb, Camila Diones. Cadê vocês? Caleb, Camila, Mogami. A Camila Strack não está. Diones está aí? Também não. Então, peraí. Também não. Então, peraí. Caleb. Camila Strack, não. Diones também não. Fábio Roberto. Jade João Pedro. Peraí, gente, que eu tô achando que esse Fábio, eu não convidei ele, pessoas. Fábio, você tá aí? Acho que foi uma atualização da lista, ó. Eu nem chamei ele no Canvas. Ainda bem que eu fiz a chamada. Peraí, cadê vocês? Jade, João Pedro. Júlio César e Juliene. Júlio César também tá por aqui. Karen. Laura, Leila, Letícia e Lucas. Deixa eu ver aqui. Laura, Leila, Letícia e Lucas. Lucas também tá. Estão todos. Aí temos Luísa, Leandra, Maria Eduarda e Mariana.
Eduardo, Leandra, Luísa, Maria Eduarda e Mariana. Eu fui na página errada. Matheus, Patrícia, Pedro e Sara. Estão todos aqui. Presente, Pedro, Sara. Vamos ver se Sara tá aí. Legal, estão todos. Aí, Thaís, Tatiele, Vitor. Thaís eu vi que entrou. Tatiele também. Vitor, tá por aí? Tá, também. Aí vamos ter o Wesley, Matheus e o Iago. Wesley Matheus não está. Ótimo. Eu preciso incluir o Fábio na turminha. Beleza. Bom, pessoal, já fiz a chamada aqui, tá tudo certinho. Karen, você queria fazer algum comentário? Não. Não, então tá. Eu que viajei aqui, achei que você estava escrevendo. Bom, pessoal, então o nosso horário já deu, né? No Canvas, para essa semana, tem lá só os slides e depois eu vou colocar a nossa gravação, tá? E a partir da semana que vem eu vou colocar uma discussãozinha para a gente fazer sobre comunidades. Então, se vocês não lembram do conceito de comunidades, pode tentar resgatar aí, né, lá no fundo da memória, o conceito ecológico. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram contato com ecologia geral, né? E devem se lembrar mais ou menos aí dessa questão de comunidades, tá? E é isso. Semana que vem a gente vai falar, se eu não me engano, lá no cronograma tá atualismo e comunidades. Aí na semana que vem já vamos trabalhar um pouquinho no fórum, mas ainda não é um fórum de exemplos, é só de conceitos ainda. Beleza? Então, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Espero que a gente faça uma disciplina leve, no sentido de tocar a disciplina, né? Sem muita coisa para fazer em casa, nem posso, porque são só 30 horas, mas densa, porque são vários conceitos e aplicações que pode ser muito útil para aqueles que gostam dessa área, tá bom? Até mais então, pessoal, até a próxima aula. Obrigada a vocês por estarem aqui no nosso encontro, tá? Até mais. Ah, peraí, não posso encerrar. Eu vou só parar a gravação. João, eu estava esquecendo de você. Peraí. Vou encerrar a gravação aqui.